Humilharam a esposa grávida do chefe da máfia no baile. Segundos depois, perceberam o erro fatal que cometeram. O salão de baile brilhava com champanhe e risos. Copos de cristal tilintavam. A música flutuava pelo ar. Toda a gente estava vestida para impressionar. Toda a gente, menos ela. Ficava junto à parede, uma mão pousada na barriga grávida, a outra a agarrar a carteira como uma tábua de salvação. Ela não pertencia a este mundo de vestidos de seda e sorrisos afiados. Foi por isso que eles a notaram. Uma mulher com um vestido de designer olhou para a barriga e esboçou um sorriso desdenhoso. Ela foi mesmo convidada? Outra rue. Cuidado, pode manchar os móveis. Depois alguém esbarrou nela. Com força. De propósito. O copo partiu-se. O vinho tinto escorreu pelo vestido. A sala ficou em silêncio por meio segundo. Depois veio a gargalhada. Ela não gritou. Não discutiu. Baixou apenas os olhos e sussurrou suavemente. Lamento. Não quis causar problemas. Foi nesse momento que as portas no fundo do salão se abriram. Passos pesados. Silêncio repentino. Todas as cabeças se viraram, porque o homem que entrava não era um convidado qualquer. Era a última pessoa na cidade com cuja esposa alguém deveria alguma vez ousar humilhar. Fique conosco até ao fim. Porque o que aconteceu nos segundos seguintes mudou as vidas de toda a gente naquela sala para sempre. Antes de começarmos, não se esqueça de dar like neste vídeo, subscrever o canal e comentar de onde está a ver. Agora, vamos começar. Helena Rossetti nunca imaginou que a vida traria até este momento. De pé no salão de baile mais exclusivo de Manhattan, com um vestido que custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas, rodeada pela elite da cidade, sentia-se mais fora do lugar do que alguma vez se sentira. Com 6 meses de gravidez e a brilhar apesar do desconforto, Helena tentara manter-se nas sombras. Esta gala de caridade devia ser simples: aparecer, sorrir, deixar Vincent tratar das conversas de negócios, ir para casa para o tranquilo brownstone em Brooklyn. Mas Vincent tinha sido chamado para atender uma chamada urgente há 20 minutos. Algo sobre um atraso num carregamento nos docas. Beijara-a na testa e prometera regressar rapidamente, deixando-a sozinha no mar de estranhos que sussurravam por detrás de brincos de diamante e leques de seda. O problema não era apenas que Helena se sentia desconfortável. O problema era que aquelas pessoas conseguiam sentir fraqueza, como os tubarões sentem o sangue na água. E uma mulher grávida de pé sozinha numa festa onde toda a gente se movia em círculos sociais cuidadosamente coreografados, podia muito bem ter um alvo pintado nas costas. Margaret Whitmore foi a primeira a notá-la. A magnata imobiliária com o cabelo prateado perfeitamente penteado e um sorriso afiado suficiente para cortar vidro. A família de Margaret possuía metade de Manhattan há 3 gerações. E tratava qualquer pessoa abaixo da sua condição social como uma inconveniência divertida. Sarah, querida, olha para aquela pobre coitada junto às janelas, sussurrou Margaret à amiga, alto o suficiente para os convidados próximos ouvirem. Alguém devia dizer-lhe que isto não é uma festa de bebê. Sarah Shen, esposa de um proeminente banqueiro de investimentos, gigiu por detrás da taça de champanhe. Talvez esteja aqui para o pessoal do catering, embora suponha que até eles se vistam melhor do que isso. Helena ouviu cada palavra. As bochechas ardiam de embaraço, mas manteve os olhos fixos nas luzes da cidade além das janelas do chão ao teto. Aprendera há muito tempo que reagir apenas piorava as coisas. Melhor ficar calada, ficar invisível e esperar que Vincent regressasse. Mas a invisibilidade não era uma opção quando era a única mulher visivelmente grávida numa sala cheia de pessoas que tinham pago 10.000 euros por lugar para assistir à gala. Os sussurros seguiam-na como sombras, tornando-se mais ousados à medida que mais convidados notavam o alvo. É um vestido de preta a portar? Riu alguém. Que encantador. Olha como segura a carteira, como se alguém pudesse roubá-la. Ouvi dizer que Vincent Rossetti casou com uma desconhecida de Queens. Aparentemente, esta é ela. As mãos de Helena tremeram ligeiramente enquanto ajustava a carteira. A ironia não lhe passava despercebida. Aquelas pessoas não faziam ideia de quem Vincent era realmente. Para elas, era apenas mais um homem de negócios bem-sucedido com interesses em importação e exportação. Viam os fatos caros e as generosas doações a causas de caridade, mas não reparavam na forma cuidadosa como os homens se afastavam quando ele atravessava uma sala. Não reparavam na diferença na voz das pessoas quando pronunciavam o seu nome. Vincent Rossetti não era apenas bem-sucedido. Era intocável. E qualquer pessoa que verdadeiramente compreendesse as estruturas de poder desta cidade nunca sonharia em desrespeitar a esposa dele. Mas Margaret Whitmore e o seu círculo de socialites viviam numa bolha de riqueza herdada e importância fabricada. Mediam o poder por membros de clubes de campo e posições em conselhos de caridade. Não tinham qualquer conceito do tipo de influência que Vincent exercia nas sombras. O incidente do vinho aconteceu tão depressa que Helena mal teve tempo de reagir. Estava a estender a mão para um pequeno aperitivo de um empregado que passava quando a amiga de Margaret,
Amanda, entrou deliberadamente no seu caminho. A colisão parecia acidental para quem observava de longe, mas Helena sentiu a força intencional por detrás dela. O copo de vinho tinto explodiu contra o chão de mármore numa chuva de cristal e carmim. O tecido caro do seu vestido azul marinho, aquele que escolhera com tanto cuidado para parecer elegante e discreto, ficou instantaneamente arruinado. Manchas escuras espalharam-se pelo peito e pela saia como sangue derramado. O silêncio imediato que se seguiu foi ensurdecedor. Até o quarteto de cordas pareceu fazer uma pausa a meio nota. Todas as conversas pararam. Todas as cabeças se viraram para a mulher grávida de pé num charco de vidro partido e vinho, o rosto a arder de humilhação. Depois começou a gargalhada. Não de toda a gente, mas de gente suficiente para fazer o coração de Helena afundar até aos sapatos. O som ecoava pelas paredes de mármore e pelos lustres de cristal, a ressaltar pelo salão de baile como uma sinfonia cruel. Meu Deus! Exclamou Amanda com preocupação fingida, a mão a voar para o peito em horror simulado. Lamento imenso. Não a vi. O riso de Margaret foi particularmente cortante. Pelo menos a mancha condiz com os sapatos. Helena ficou parada, uma mão instintivamente protetora sobre a barriga, onde a filha por nascer parecia responder ao sofrimento da mãe com pontapés urgentes. Sentia-se completamente exposta, completamente impotente, rodeada por pessoas que viam a dor dela como entretenimento. Lamento, sussurrou ela, a voz mal audível sobre os murmúrios e risos continuados. Não quis causar problemas. As palavras saíram automaticamente, um reflexo aprendido de anos a tentar suavizar situações onde não pertencia. Mesmo agora, humilhada e encharcada de vinho, o primeiro instinto era pedir desculpa por existir no espaço deles. O que Helena não sabia era que o marido terminara a chamada telefónica 3 minutos antes. Vincent estava a fazer o caminho de volta pelos corredores do hotel, a passar por pinturas a óleo que valiam mais do que a maioria das casas e estátuas de mármore que pertenciam a museus. Vincent Rossetti era um homem que comandava respeito através da presença, não do volume. Com 42 anos, movia-se com a confiança tranquila de alguém que nunca precisara de levantar a voz para ser ouvido. O cabelo escuro estava tocado de prata nas têmporas, e os olhos castanhos não perdiam nada. Os que trabalhavam para ele sabiam que os seus momentos mais calmos eram muitas vezes os mais perigosos. Ia a pensar em Helena enquanto caminhava, a perguntar-se se ela estava a aguentar bem entre os socialites e políticos que frequentavam estes eventos. Ela era demasiado bondosa para este mundo, demasiado genuína para salas cheias de pessoas que mediam o valor pelo saldo bancário e pelo nome da família. Foi por isso que, quando empurrou as portas do salão e viu a esposa grávida de pé num círculo de vidro partido enquanto pessoas riam da humilhação dela, algo frio e terrível se instalou no peito. A gargalhada morreu instantaneamente. As conversas pararam a meio frase. A música do quarteto de cordas vacilou e calou-se. Vincent Rossetti chegara. E toda a gente naquela sala estava prestes a aprender exatamente o que acontecia quando se cometia o erro de magoar as pessoas que ele amava. Os passos de Vincent ecoavam contra o mármore como tiros numa catedral. Cada passo era medido, deliberado, o som a cortar o silêncio com precisão cirúrgica. Não se apressou. Não precisava. A multidão abriu-se à sua frente como água à proa de um navio. Homens que controlavam corporações de 1.000 milhões de euros encontraram de repente o chão fascinante. Mulheres que tinham herdado o poder através de linhagens que remontavam a séculos afastaram-se sem pensar, movidas por um instinto mais antigo do que os seus fundos fiduciários. Margaret Whitmore sentiu a respiração prender-se na garganta. Tinha visto Vincent Rossetti nestes eventos antes, trocar até algumas palavras sobre o tempo e a causa da caridade. Mas nunca o vira assim. O homem que caminhava em direção a elas não era o educado homem de negócios que assinava cheques generosos e fazia conversa sobre mercados imobiliários. Era outra pessoa completamente diferente. Helena ergueu os olhos e sentiu os joelhos quase cederem de alívio. Os olhos de Vincent encontraram os dela por cima da sala, e por apenas um momento, a expressão dele suavizou-se. A fúria não desapareceu, mas conteve-se, tornou-se algo mais perigoso do que a raiva crua. Chegou a ela em algo que pareceu câmara lenta, embora não pudessem ter sido mais de 15 segundos. O salão inteiro assistiu enquanto Vincent Rossetti tirava o casaco de jantar preto com movimentos tão controlados que pareciam coreografados. Colocou-o à volta dos ombros de Helena, a cobrir as manchas de vinho, a protegê-la dos olhares. Estás magoada? A voz era quieta, destinada apenas a ela. Mas no silêncio absoluto do salão, cada palavra carregava. Helena abanou a cabeça, sem confiar na voz. A mão de Vincent encontrou as suas costas, a estabilizá-la, e ela sentiu parte da humilhação começar a dissolver-se. Já não estava sozinha. Estava protegida. O olhar de Vincent varreu a multidão, a catalogar rostos, a memorizar detalhes. Os olhos demorou no vidro partido aos pés de Helena, nas manchas de vinho no vestido, nas expressões culpadas dos que riam momentos antes. Cavalheiros, disse Vincent,
a voz a carregar facilmente pelo salão apesar do volume conversacional. Senhoras. Acenou educadamente, como se acabasse de chegar para um cocktail em vez de entrar nas sequelas da humilhação da esposa. Margaret Whitmore pigarreou, a tentar recuperar algum semblante de controlo social. Vincent, que prazer vê-lo. Temo que tenha havido um pequeno acidente. Acidente? Vincent repetiu a palavra como se testasse o sabor e o achasse amargo. Os olhos pousaram em Margaret com o tipo de atenção que a fez desejar poder desaparecer no chão de mármore. Amanda, a mulher que causara a colisão, tentou recuar para a multidão, mas o caminho estava bloqueado por outros convidados que subitamente não queriam ser associados a ela. Foi apenas uma esbarrada, disse ela fracamente. Estas coisas acontecem nas festas. O sorriso de Vincent era o inverno em pessoa. Estas coisas acontecem. Olhou para o cristal partido espalhado aos pés da esposa, cada fragmento a apanhar a luz dos lustres como estrelas caídas. A minha esposa estava aqui de pé a transportar o meu filho por nascer, e alguém decidiu torná-la no entretenimento da noite. A forma como disse fez várias pessoas visivelmente estremecer. Não havia acusação no tom. Não havia raiva. Apenas uma declaração simples de facto. Isso era infinitamente mais aterrorizador do que gritar teria sido. Agora estou curioso, continuou Vincent, a mão ainda protetoramente pousada nas costas de Helena. Quem me quer explicar como é que uma mulher grávida acaba coberta de vinho, enquanto uma sala cheia de pessoas ri? O silêncio estendeu-se como uma respiração contida. Até o pessoal do hotel parara de se mover, a sentir que algo significativo se estava a desenrolar. A confiança de Margaret estava a evaporar rapidamente. Mas fez uma última tentativa de controlar a narrativa. Vincent, certamente compreende que estas galas de caridade podem estar bastante movimentadas. Às vezes as pessoas esbarram umas nas outras. Não é culpa de ninguém, realmente. Vincent acenou pensativamente, como se estivesse a considerar esta explicação. Culpa de ninguém, refletiu ele. Interessante. Meteu a mão no bolso do casaco e tirou o telemóvel. Um gesto simples que fez metade da sala tensionar com antecipação. Sabe o que é também interessante? As imagens de segurança. Vários rostos empalideceram. Numa era em que tudo era gravado, onde as redes sociais transformavam momentos privados em espetáculos públicos, a ideia de evidência em vídeo era aterrorizadora. Este hotel tem uma excelente segurança, continuou Vincent conversacionalmente. Câmaras em cada canto, alta definição, áudio perfeito. Imagino que as imagens dos últimos 10 minutos seriam bastante esclarecedoras. O rosto de Amanda ficara branco como neve recém-caída. Disse-lhe que foi um acidente. Foi? Perguntou Vincent com genuína curiosidade. Porque do sítio onde estou, parece que alguém deliberadamente humilhou a minha esposa enquanto eu estava a atender uma chamada de negócios. Parece que adultos encontraram entretenimento em fazer uma mulher grávida sentir vergonha por existir no seu espaço. A sala estava tão silenciosa que Helena conseguia ouvir o próprio coração. A presença de Vincent transformara completamente a atmosfera, de entretenimento cruel para algo que se assemelhava a um tribunal onde o julgamento estava prestes a ser proferido. Mas talvez eu esteja errado, disse Vincent com um ligeiro encolher de ombros. Talvez isto tenha realmente sido apenas um acidente infeliz entre estranhos que não têm má vontade uns para os outros. A esperança que cintilou em vários rostos era quase dolorosa de observar. Claro que, se foi um acidente, continuou Vincent, então certamente toda a gente aqui gostaria de fazer as pazes. Certamente as pessoas que riram da dor da minha esposa gostariam de pedir desculpa pela reação. Certamente alguém gostaria de garantir que este tipo de mal-entendido nunca volta a acontecer. O olhar moveu-se lentamente pelo círculo de convidados. E Helena percebeu que o marido não estava apenas furioso. Estava a dar-lhes uma escolha, uma oportunidade de fazerem a coisa certa, de reconhecerem o que fizeram e repararem o mal. Mas conseguia ver nos rostos deles que não compreendiam o presente que lhes estava a ser oferecido. Viam apenas um homem de negócios a fazer uma cena numa gala de caridade. Não tinham ideia de que estavam à beira de um precipício e Vincent Rossetti lhes estava a oferecer uma corda. Margaret endireitou os ombros, a arrogância e a criação a sobrepor-se aos instintos. Vincent, acho que está a exagerar. Estas coisas acontecem em sociedade. Talvez se a sua esposa estivesse mais habituada a este tipo de eventos, não se perturbasse tão facilmente. A temperatura na sala pareceu descer 10 graus. Helena sentiu a mão de Vincent apertar-se ligeiramente nas suas costas. O único sinal da reação dele. Quando falou, a voz manteve-se perfeitamente plana, perfeitamente controlada. Mais habituada a este tipo de eventos, repetiu ele suavemente. Já vejo. Olhou à volta do salão, a absorver as pinturas a óleo e os lustres de cristal, os vestidos de designer e as joias herdadas. Sabe o que é fascinante na boa sociedade? A velocidade com que se esquece das boas maneiras quando pensa que ninguém importante está a ver. Vincent voltou a tirar o telemóvel,
desta vez a marcar realmente um número. O som da chamada a conectar foi audível no silêncio perfeito. Marcos, disse Vincent para o telemóvel, a voz a carregar claramente pelo salão. Preciso que verifiques a lista de convidados da gala de caridade desta noite. Cruza-a com os nossos interesses empresariais. Quero saber cada ligação, cada contrato, cada favor em dívida. Fez uma pausa, a ouvir a resposta do outro lado. Sim, todos. E Marcos, começa com o portfólio imobiliário Whitmore. O rosto de Margaret passou de pálido para cinzento. À sua volta, outros convidados começaram a perceber que aquilo já não era apenas sobre um copo de vinho derramado. Vincent terminou a chamada e guardou o telemóvel no bolso com a mesma precisão casual que usava para tudo o resto. O gesto era simples, insignificante, mas enviou ondas de inquietação pela multidão como uma pedra atirada à água parada. A boca de Margaret Whitmore abriu e fechou sem som. O império imobiliário Whitmore tinha tentáculos a chegar a cada canto do mercado do luxo de Manhattan. Contratos de transporte, licenças de construção, aprovações de zonamento, apólices de seguro, tudo ligado a uma teia de relações empresariais que podiam ser cortadas com algumas chamadas telefónicas estratégicas. Vincent, disse ela, a voz a rachar ligeiramente. Certamente podemos discutir isto como pessoas civilizadas. Civilizadas, Vincent repetiu a palavra a pairar no ar como fumo. Que escolha de palavras interessante, da parte de alguém que assistiu a uma sala cheia de pessoas a zombar da minha esposa grávida. Helena sentiu a bebé dar um pontapé contra as costelas, como se respondesse à tensão que os rodeava. O casaco de Vincent estava quente à volta dos seus ombros, com o cheiro familiar do perfume dele misturado com algo mais, algo perigoso que ela apenas entrevira em 5 anos de casamento. Sempre soubera que o marido era mais do que aparentava. As chamadas telefónicas a horas tardias, a forma como certos homens mudavam o comportamento quando falavam com ele, a diferença que ele comandava sem nunca levantar a voz. Mas nunca o vira assim. Este não era o homem gentil que lhe trazia chá quando não conseguia dormir ou lhe massageava os pés quando a gravidez os fazia inchar. Era Vincent Rossetti no seu elemento. E era aterrorizador. Por favor, sussurrou Amanda, a crueldade anterior substituída por medo puro. Não sabia quem ela era. Não pretendia fazer nenhum mal. Não pretendia fazer nenhum mal, disse Vincent pensativamente. Mas causou mal à mesma. É isso a ver com as ações. A intenção importa menos do que as consequências. Gesticulou na direção de Helena sem tirar os olhos da multidão. A minha esposa tem 6 meses de gravidez com o nosso primeiro filho. Veio aqui esta noite porque lhe pedi que me acompanhasse a apoiar uma instituição de caridade que ajuda crianças desfavorecidas. Vestiu o melhor vestido, arranjou o cabelo, pôs maquilhagem apesar de estar cansada porque queria orgulhar-me. A voz manteve-se conversacional, mas algo nela fez várias pessoas recuarem um passo. Em vez de uma noite a apoiar uma boa causa, teve de experienciar o que passa por entretenimento entre a elite de Manhattan. A doutora Patricia Holbrook, uma cirurgiã proeminente que assistia de longe, pigarreou nervosamente. Vincent, talvez estejamos todos a exagerar. Estas galas podem ser ambientes estressantes. Talvez devêssemos apenas seguir em frente e desfrutar do resto da noite. A atenção de Vincent deslocou-se para ela com foco de laser. Doutora Holbrook, opera no Mount Sinai, correto? Excelente reputação. Acredito que a minha fundação doou 2 milhões de euros no ano passado para a nova ala de cardiologia. O sangue desapareceu do rosto de Patrícia enquanto percebia as implicações. Sim, somos muito gratos pela generosidade. Generosidade? Murmurou Vincent. É surpreendente a rapidez com que a generosidade se pode transformar em decisões empresariais. A velocidade com que as doações se tornam investimentos que requerem avaliação cuidadosa. À volta da sala, outros convidados começavam a ligar os pontos. O nome Rossetti não estava apenas associado a negócios de importação e empreendimentos imobiliários. A influência de Vincent estendia-se a hospitais, universidades, museus de arte e instituições culturais por toda a cidade. O dinheiro da fundação tinha dedos em dezenas das causas e organizações de que estas pessoas se importavam. Helena observou o marido a trabalhar e sentiu uma mistura de admiração e apreensão. Casara com um homem que podia destruir vidas com uma chamada telefónica, e nunca compreendera totalmente esse poder até este momento. Mas não corramos à frente do carro, continuou Vincent, o tom a mudar ligeiramente. Sou um homem razoável. Acredito nas segundas oportunidades, na possibilidade da redenção. Por isso, vou dar a toda a gente aqui uma oportunidade de demonstrar o comportamento civilizado que a doutora Holbrook mencionou. A esperança que cintilou em vários rostos era quase dolorosa de ver. A minha esposa merece um pedido de desculpas, disse Vincent simplesmente. Não por causa de quem sou ou do que poderia fazer, mas porque é um ser humano que foi tratado com crueldade enquanto transportava o nosso filho. Quem participou nessa crueldade, por ação, por riso ou por simples indiferença,
tem agora a oportunidade de reparar o mal. O orgulho de Margaret guerreou com o instinto de sobrevivência. O nome Whitmore abrira portas nesta cidade durante mais de um século. A ideia de se desculpar publicamente com alguém que considerava abaixo da sua condição social ia contra tudo o que fora criado a acreditar sobre hierarquia e lugar. Mas o olhar nos olhos de Vincent Rossetti sugeria que o orgulho podia ser um luxo que já não podia pagar. Eu peço desculpa, disse ela rigidamente, as palavras apareceram doer-lhe fisicamente. O incidente foi infeliz, e lamento qualquer angústia causada à sua esposa. Vincent inclinou ligeiramente a cabeça, como um predador a estudar uma presa ferida. É um começo, disse ele. Mas noto que está a pedir desculpa a mim, não a ela. Helena sentiu todos os olhos da sala voltados para ela. A atenção era sufocante, mas conseguia sentir a presença firme de Vincent ao lado, a ancorá-la na tempestade de humilhação e medo que rodopiava à volta deles. A mandíbula de Margaret endureceu, mas ela voltou-se para Helena com esforço visível. Peço desculpa pelo incidente desta noite. Foi inapropriado. Que incidente? Perguntou Vincent suavemente. O rosto de Margaret corou de vermelho. A pergunta forçava-a a reconhecer especificamente o que acontecera. A nomear a crueldade em vez de se esconder por detrás de eufemismos. Por rir quando o vinho foi derramado em si, disse Margaret com dificuldade. Pelos comentários menos gentis. Por a fazer sentir mal-vinda. Helena acenou ligeiramente, a aceitar o pedido de desculpa, mesmo reconhecendo como soava oco. Não era remorso. Era controlo de danos. Mas talvez fosse o melhor que podia esperar de pessoas como estas. Amanda deu um passo para a frente, as lágrimas a escorrer pelo rosto cuidadosamente maquilhado. Lamento, disse ela, a voz a partir-se. Lamento muito. Esbarrei em si deliberadamente, e foi cruel e errado. Não sei o que me aconteceu. Por favor, perdoe-me. Este pedido de desculpa pareceu diferente. O medo ainda estava lá, mas por baixo havia algo que podia ter sido vergonha genuína. Helena encontrou-se quase a sentir pena da mulher, apesar de tudo. Perdoa-a, disse Helena calmamente, a falar pela primeira vez desde que Vincent chegara. A voz estava firme, graciosa mesmo, e várias pessoas na multidão pareceram surpreendidas pela compostura dela. A mão de Vincent encontrou a dela e apertou suavemente. Orgulho e amor cintilaram nos olhos dele enquanto olhava para a esposa, não pela disposição de perdoar, mas pela força diante da crueldade deles. Um a um, outros na multidão avançaram com os próprios pedidos de desculpa. Alguns pareciam genuínos, outros calculados, mas todos eles perceberam que esse era o preço de continuarem a existir no mundo de Vincent Rossetti. A doutora Holbrook pediu desculpa pela atitude dismissiva. A esposa de um juiz proeminente pediu desculpa pelo riso cruel. Até alguns membros do pessoal do hotel que tinham assistido ao incidente sem intervir avançaram para expressar o arrependimento. Com cada pedido de desculpa, a atmosfera no salão foi mudando. O equilíbrio de poder que parecia tão estável uma hora antes fora completamente invertido. Pessoas que passaram a vida a navegar hierarquias sociais complexas perceberam de repente como a segurança delas podia evaporar rapidamente. Mas Vincent não tinha terminado. Quando o último pedido de desculpa foi feito e aceite, olhou à volta da sala com a expressão de um professor cujos alunos completaram apenas a primeira parte de um exame muito difícil. Os pedidos de desculpa são um bom começo, disse ele. Mas as palavras são baratas. As ações demonstram o verdadeiro caráter. Voltou a tirar o telemóvel, e várias pessoas visivelmente estremeceram com um gesto que ficara associado a consequências. A fundação do Hospital de Crianças devia arrecadar 5 milhões esta noite, continuou Vincent. Entre os bilhetes e as doações, estão atualmente em cerca de 3 milhões. Isso deixa uma lacuna que afeta crianças reais que precisam de cuidados médicos. Helena começou a perceber para onde isto ia. E apesar de tudo o que estas pessoas lhe tinham feito, sentiu um centelha de simpatia pelo que vinha a seguir. Vou tornar isto muito simples, disse Vincent. Toda a gente que participou no entretenimento desta noite, por ação, por riso ou por cegueira voluntária, vai ajudar a fechar essa lacuna. Considerem-no uma demonstração prática do remorso que expressaram. O rosto de Margaret ficou branco. Vincent, não pode estar a falar a sério. Estou sempre a falar a sério quando se trata de proteger a minha família. Vincent respondeu. E estou sempre a falar a sério quando se trata de garantir que as crianças recebem os cuidados médicos de que precisam. Gesticulou para a mesa de doações que fora montada junto à entrada do salão. A noite ainda não terminou. Ainda há tempo para fazer contribuições adicionais. Sugiro que toda a gente reserve alguns minutos para refletir sobre quanto valem as ações desta noite. A multidão começou a mover-se, devagar no início, depois com urgência crescente à medida que as pessoas percebiam que Vincent Rossetti não estava a fazer uma sugestão. Estava a emitir um ultimato. Helena assistiu fascinada enquanto a elite de Manhattan fazia fila para escrever cheques e transferir fundos, a arrogância anterior substituída por cálculo desesperado.
Quanto chegava para satisfazer o sentido de justiça de Vincent? Quanto seria necessário para garantir que os negócios e as posições sociais permaneciam intactos? Em 20 minutos, a fundação do Hospital de Crianças superara a meta de angariação de fundos em quase 2 milhões de euros. A ironia não passara despercebida a Helena. A humilhação dela gerara mais dinheiro para crianças doentes do que todo o programa da noite conseguira. Mas enquanto o último cheque era assinado e a última transferência eletrónica completada, Helena percebeu que a lição de Vincent não tinha terminado. O dinheiro era apenas o começo. Vincent voltou ao centro da sala, Helena ainda ao seu lado, e dirigiu-se à multidão pela última vez. A voz carregava facilmente pelo salão, a chegar a cada canto onde as pessoas se agrupavam nervosamente. Esta noite foi instrutiva, disse ele. Aprenderam algo sobre consequências. Sobre a rapidez com que pressupostos confortáveis podem ser destruídos. Sobre a diferença entre uma posição herdada e um respeito ganho. Fez uma pausa, deixando o peso das palavras pousar sobre a sala como poeira depois de uma explosão. Mas mais importante, aprenderam que a minha esposa, que qualquer mulher grávida, que qualquer ser humano merece decência básica, independentemente da condição social ou das ligações familiares. Que a crueldade tem um preço. E que a bondade tem valor. O olhar de Vincent varreu os rostos à sua frente, memorizando cada um. Quero que se lembrem desta noite. Não apenas pelo que custou financeiramente, mas pelo que revelou sobre o vosso caráter quando pensavam que ninguém importante estava a ver. O silêncio que se seguiu foi profundo. Estas pessoas que passaram a vida a navegar hierarquias sociais complexas perceberam de repente que estavam a jogar um jogo cujas regras não compreendiam totalmente. Helena, disse Vincent suavemente, a voltar-se para a esposa. Estás pronta para ir para casa? Ela acenou, de repente exausta pelo peso emocional da noite. A adrenalina que a carregara ao longo do confronto estava a esvanecer, deixando-a adrenada e desesperada pela quieta segurança do Brownstone. Vincent guiou-a para a saída, a mão protetora nas suas costas. A multidão abriu-se diante deles como água, toda a gente a afastar-se para criar um caminho limpo até às portas. Quando chegaram à entrada do salão, Vincent fez uma pausa e olhou para trás pela última vez. Desfrutem do resto da noite, disse ele agradavelmente. E lembrem-se, a bondade não custa nada. Mas a crueldade pode custar tudo. Tudo. As portas fecharam-se atrás deles com um clique suave que de alguma forma pareceu definitivo, como o fim de um capítulo que nunca podia ser reescrito. Helena e Vincent entraram no lobby de mármore do hotel, deixando para trás um salão cheio de pessoas que passariam o resto das suas vidas a recordar esta noite. Lá fora, o motorista de Vincent esperava junto a um sedã preto, o motor a funcionar suavemente. As luzes da cidade refletiam-se na superfície polida do carro, e Helena conseguia ver o reflexo distorcido deles nas janelas enquanto se aproximavam. Ela parecia mais pequena de alguma forma, embrulhada no casaco de Vincent, mas havia algo diferente na postura, algo mais forte. Enquanto se instalavam nos assentos de couro, Helena finalmente falou. Não tinhas de fazer isso. Vincent voltou-se para ela, a expressão a suavizar-se pela primeira vez em toda a noite. Sim, tinha. Nunca me vão perdoar. Pelo que custou. Ainda bem, disse Vincent simplesmente. O medo gera respeito mais depressa do que o perdão alguma vez poderia. O carro afastou-se do hotel, e Helena observou o edifício a encolher na janela traseira. Em poucas horas, toda a gente lá dentro voltaria aos penthouses e às propriedades, mas carregariam esta noite para sempre. Alguns aprenderiam com ela. Outros apenas seriam mais cuidadosos ao escolher os alvos. O telemóvel de Vincent vibrou com mensagens a chegar, mas ele ignorou-as todas. A atenção estava inteiramente focada na esposa, à procura de sinais de sofrimento, a certificar-se de que o trauma da noite não afetara a ela nem a bebé. Como te sentes? Perguntou ele. Helena considerou a pergunta a sério. Como se sentia? Exausta, certamente. Abalada pelo que acontecera e pelo que testemunhara. Mas por baixo de tudo havia algo inesperado. Um sentido de justiça feita. De dignidade restaurada. Protegida, disse ela por fim. Pela primeira vez em anos, sinto-me completamente protegida. Vincent alcançou a mão dela, cuidadoso com o pequeno corte na palma do vidro partido. Sempre estiveste protegida, Helena. Simplesmente não sabias. A cidade passava pelas janelas, mas Helena mal a via. Estava a pensar na mulher que fora uma hora antes, a pedir desculpa pela própria humilhação, a aceitar a crueldade como o preço de existir em espaços onde não pertencia. Essa mulher parecia agora uma estranha. Haverá consequências? Perguntou ela. Pelo que fizeste esta noite? O sorriso de Vincent era afiado como inverno. Há sempre consequências. A questão é quem as paga. O telemóvel vibrou outra vez, desta vez mais insistentemente. Vincent olhou para o ecrã e a expressão mudou ligeiramente. O Marcos encontrou algo interessante nos negócios de Margaret Whitmore. Aparentemente,
Tem estado a usar fundos de caridade para cobrir despesas pessoais. O fisco vai estar muito interessado nesses registros. Às vezes, a maior proteção não é a voz mais alta nem o punho mais forte. Às vezes é o homem tranquilo que te ama o suficiente para mover montanhas quando alguém ousa magoar-te. Helena aprendeu naquela noite que nunca estivera tão sozinha quanto pensara. E a elite de Manhattan aprendeu que a crueldade vem sempre acompanhada de um preço. Mas é aqui que a história realmente começa. O que acontece a seguir vai mudar tudo. Segredos serão revelados. Vidas serão destruídas. E o amor será posto à prova de formas que nunca imaginou. Quando chegaram à entrada do salão, Vincent fez uma pausa e olhou para trás pela última vez. Desfrutem do resto da noite, disse ele agradavelmente. E lembrem-se, a bondade não custa nada. Mas a crueldade pode custar tudo. Tudo. As portas fecharam-se atrás deles com um clique suave que de alguma forma pareceu definitivo, como o fim de um capítulo que nunca podia ser reescrito. Helena e Vincent entraram no lobby de mármore do hotel, deixando para trás um salão cheio de pessoas que passariam o resto das suas vidas a recordar esta noite. Lá fora, o motorista de Vincent esperava junto a um sedã preto, o motor a funcionar suavemente. As luzes da cidade refletiam-se na superfície polida do carro, e Helena conseguia ver o reflexo distorcido deles nas janelas enquanto se aproximavam. Ela parecia mais pequena de alguma forma, embrulhada no casaco de Vincent, mas havia algo diferente na postura, algo mais forte. Enquanto se instalavam nos assentos de couro, Helena finalmente falou. Não tinhas de fazer isso. Vincent voltou-se para ela, a expressão a suavizar-se pela primeira vez em toda a noite. Sim, tinha. Nunca me vão perdoar. Pelo que custou. Ainda bem, disse Vincent simplesmente. O medo gera respeito mais depressa do que o perdão alguma vez poderia. O carro afastou-se do hotel, e Helena observou o edifício a encolher na janela traseira. Em poucas horas, toda a gente lá dentro voltaria aos penthouses e às propriedades, mas carregariam esta noite para sempre. Alguns aprenderiam com ela. Outros apenas seriam mais cuidadosos ao escolher os alvos. O telemóvel de Vincent vibrou com mensagens a chegar, mas ele ignorou-as todas. A atenção estava inteiramente focada na esposa, à procura de sinais de sofrimento, a certificar-se de que o trauma da noite não afetara a ela nem a bebé. Como te sentes? Perguntou ele. Helena considerou a pergunta a sério. Como se sentia? Exausta, certamente. Abalada pelo que acontecera e pelo que testemunhara. Mas por baixo de tudo havia algo inesperado. Um sentido de justiça feita. De dignidade restaurada. Protegida, disse ela por fim. Pela primeira vez em anos, sinto-me completamente protegida. Vincent alcançou a mão dela, cuidadoso com o pequeno corte na palma do vidro partido. Sempre estiveste protegida, Helena. Simplesmente não sabias. A cidade passava pelas janelas, mas Helena mal a via. Estava a pensar na mulher que fora uma hora antes, a pedir desculpa pela própria humilhação, a aceitar a crueldade como o preço de existir em espaços onde não pertencia. Essa mulher parecia agora uma estranha. Haverá consequências? Perguntou ela. Pelo que fizeste esta noite? O sorriso de Vincent era afiado como inverno. Há sempre consequências. A questão é quem as paga. O telemóvel vibrou outra vez, desta vez mais insistentemente. Vincent olhou para o ecrã e a expressão mudou ligeiramente. O Marcos encontrou algo interessante nos negócios de Margaret Whitmore. Aparentemente, tem estado a usar fundos de caridade para cobrir despesas pessoais. O fisco vai estar muito interessado nesses registros. Às vezes, a maior proteção não é a voz mais alta nem o punho mais forte. Às vezes é o homem tranquilo que te ama o suficiente para mover montanhas quando alguém ousa magoar-te. Helena aprendeu naquela noite que nunca estivera tão sozinha quanto pensara. E a elite de Manhattan aprendeu que a crueldade vem sempre acompanhada de um preço. Mas é aqui que a história realmente começa. O que acontece a seguir vai mudar tudo. Segredos serão revelados. Vidas serão destruídas. E o amor será posto à prova de formas que nunca imaginou.